Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. No último ano, os alimentos que foram os mais contaminados foram pimentão, pepino, tomate, morango, abacaxi, uva, né? São esses alimentos que são os que causam a maior preocupação, porque eles são consumidos in natura. A forma de produção deles, muitas vezes eles são colhidos com um pequeno intervalo de segurança ou sem nenhum intervalo entre a aplicação do agrotóxico e a colheita. Então isso acaba gerando uma alta quantidade de produtos em desconformidade, ou com agrotóxicos acima dos limites permitidos pela regulamentação, ou até mesmo com o uso de agrotóxicos proibidos, que acabam sendo produtos que muitas vezes estavam destinados a uma produção de soja, ou uma produção de milho, ou ao algodão, e que acabam sendo desviados e utilizados nas culturas menores ou nas culturas de consumo alimentar mais intenso. Eu fiz um plantio de milho, e daí tinha que imunizar a semente porque era uma plantia tardia, e se a gente não colocar um pouco de defensivo, o milho não vem, porque a lagarta do cartucho ataca. E aí, plantando esse milho, no final da planta eu levantei a tampa da plantadeira e inalei aquele cheiro, aquele bafo que veio lá de dentro. E me deu uma ânsia que eu achei que ia morrer. Daí imediatamente a gente foi para o médico procurar recurso e o médico atestou que era veneno, né? A causa era uma intoxicação com veneno por inalação. Imagina se a gente está inalando isso e está fazendo mal, e essas pessoas que vão consumir isso depois. Infelizmente, não é possível fazer muita coisa, né? A gente sabe que lavar com sabão e com bucha para esfregar e possivelmente tirar algum excesso que está ali na casca, pode ser de alguma ajuda, né? Inclusive para não contaminar a geladeira, né? Para não colocar, por exemplo, uma casca de mamão sujo no prato junto com uma melancia e misturar um com o outro, lembrar que ali tem veneno, né? Mas, de fato, é fundamental que o período de carência seja respeitado, ou seja, o período entre a aplicação de cada um desses ingredientes ativos e a colheita, de forma a garantir que haja uma degradação dele naquele produto, né? Mas também não ter a ilusão de que esse tipo de procedimento vai nos permitir ter um alimento livre de agrotóxicos. Tudo é base do veneno. Hoje, ó, o trigo, quando vão colher, eles passam secante para matar o trigo, para colher mais seco, daí a farinha que já vai, né? Então a gente hoje em dia está comendo veneno. Daqui até chegar na mesa, até quem consome, é só veneno. E quem ganha é as multinacionais. Monsanto, que cobra R$1 em saca, sem botar a mão na lavoura, né? Sem estar aqui passando veneno e assim por diante. É o autor de uma entrevista no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que publicou uma entrevista bastante prejudicial ao país. Brasil envenenado, e o subtítulo Alimentos contaminados. Então, a partir de um momento que um diretor da Anvisa, que é o responsável em avaliar, aprovar ou não os defensivos para a agricultura, genéricos ou não, faz uma declaração dessa na imprensa, ele tinha a obrigação de vir se justificar no Senado Federal. Ele está dando prejuízo a um patrimônio nacional, senhor presidente. Essas pessoas se esquecem que elas também comem e que elas querem comer barato. Se ele tem um bom salário na Anvisa, não é o caso de milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada e que, portanto, precisam comer comida com defensivo, sim. A Ciba-Geigy, quando desenvolve o DDT em 1945, ela passa a produzir DDT para acabar não só com as pragas da agricultura, também com as pragas do homem. Ele é usado em sanitarismo. E o que representa para a Ciba-Geigy, naquela época, de 1945 até nosso dia, a venda de DDT representa mais de 6 trilhões de dólares ao dólar de hoje. 6 trilhões de dólares. A pergunta é cínica, sarcástica. Eu vou me preocupar com
o câncer do próximo? Não tem porquê. 6 trilhões de dólares. No Paraná, o aumento da produtividade nas lavouras de soja esconde um perigo. É o descontrole nas aplicações de agrotóxicos. A cada ano, aumentam as pulverizações e o risco no campo. Quarta aplicação de agrotóxico para garantir a safra de trigo. Cada ano aparece uma praga diferente, para cada praga um produto diferente. Nos últimos 9 anos, o uso de defensivos quase dobrou no Paraná. Antes eram 2 aplicações em média, agora chegam a 4. E na plantação de soja, o abuso é ainda maior, 8 aplicações. A venda de agrotóxicos aumentou 140% em 10 anos, crescimento maior que o da produção de grãos, que ficou em 75%. Para esse pesquisador, faltam técnicos no campo para orientar os agricultores. Ele acaba, às vezes, ficando sujeito a recomendações, muitas das vezes, inadequadas. Antigamente, né, na geração anterior que a nossa, as pessoas ficavam com câncer já no final da vida, como que as células iam cansando, era mais fácil elas adoecer. Agora não. Crianças com 10, 12 anos têm câncer. Industrial agriculture does not produce food, and it does not cooperate with nature. It, in fact, works on the basis of a war against nature. And all the chemicals that were invented for war against man have been moved into agriculture. The pesticides, the herbicides, Agent Orange, chemicals meant to kill people. And it is no wonder that people continue to die. A gente resolveu fazer um inventário dos casos de câncer na Chapada do Apodi. E o padre fez uma apresentação da nossa equipe e falou assim: por favor, levante a mão quem tem algum caso de câncer na família. Cara, foi assim, toim. Sabe que daria uma cena fantástica? Porque quando as pessoas acabaram de levantar o braço, tinha mais da metade da igreja com o braço levantado. Por que esse alto índice de câncer no meio rural? Né? Porque Rondônia, o uso de agrotóxico é largamente utilizado, não só pelo agronegócio, né, pelas grandes propriedades, mas também em pequenas propriedades e de forma desproporcional, né? Há um mito de que quanto maior a dosagem acima da recomendado, quer dizer, mais tempo, digamos, ele vai ficar com a roça, né, com a plantação livre de que eles chamam de pragas, né? Que na agroecologia nós chamamos de plantas amigas, né? A Organização Mundial de Saúde conta com um instituto, o IARC, que é dedicado à pesquisa sobre câncer, né? E esse instituto, que tem uma metodologia de trabalho bastante rigorosa e até mesmo conservadora, né, reconhece pelo menos 4 tipos de agrotóxicos como cancerígenos do grupo 1A, que são aqueles comprovadamente cancerígenos. O câncer de bexiga, o câncer de rim, todos esses tipos de câncer são, de alguma forma, apresentam forte associação com a poluição ambiental, com agrotóxico, com contaminação, especialmente por metais, que são essas substâncias presentes nesses agrotóxicos que estão associados com o aparecimento de câncer. A legislação sobre isso é um problema muito complexo, porque você tem, de um lado, a vigilância sanitária, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do outro lado, você tem os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, e aí tem, objetivamente, um conflito de interesses. Quer dizer, além da questão científica, quer dizer, nem sempre essas decisões governamentais
são tomadas com base científica, elas são tomadas com base em interesses econômicos também. Então, a evidência científica, muitas vezes, não é suficiente para influir numa decisão econômica. E nesse embate entre os interesses do agronegócio e os interesses da saúde pública, frequentemente os interesses da saúde pública são sacrificados. 15 bilhões de reais. Pelo menos 130 empresas fabricam agrotóxicos no Brasil. 6 delas dominam 68% do mercado.